Vincent, tenho algo para falar contigo. Diz, Google. Aquela Epic Games está-se a esticar como ao caralho. Precisamos de abatê-la. Fazer aqui um negócio. O que é que tens em mente? Dizes de nos juntarmos e devorarmos a empresa por dentro. Por que é que lhes queres fazer isso? Eles querem nos tirar o poder da App Store. Temos que o destruir. Como é que é, maltinha de balé? Mais uma semana, mais notícias. Espero que vocês estejam bem e que a vossa vida esteja a correr maravilhosamente bem, porque temos mais uma semana de notícias. Bem, e sem mais delongas, vamos passar então para a semana de notícias. O jogo mais promissor e mais hypado do momento é da Game Science Studio, que tem em suas mãos este estúdio japonês o jogo Black Myth: Wukong, que é basicamente um jogo à la Dark Souls com um pouco mais de ação à mistura. E claro, como não poderia deixar de ser, eles também têm um pouco da mitologia chinesa para poder ajudar a criar todo este entrance místico. No entanto, este estúdio, a primeira vez que nos mostrou um trailer do jogo, espantou toda a gente e achávamos que eles não poderiam ir muito além daquilo que nos mostraram, visto que também era um estúdio pequeno com poucas pessoas a trabalharem neste projeto. É então que nesta semana eles surpreendem, ou seja, entram no próximo nível e mostram mais um pouco do jogo, com a ajuda, claro, da Nvidia, que lhes ajudou a fazer então este processo de transição da Unreal Engine 4 para a Unreal Engine 5, a utilizar Ray Tracing e também está a utilizar a sua tecnologia de DLSS, ou seja, o jogo está a correr a 4K, 60 FPS e ainda mais com um detalhe gráfico, coisa que nós já tínhamos visto bastante no primeiro trailer, mas este aqui simplesmente... E isto consegue mostrar o que é que a Next Gen vai conseguir nos proporcionar. A SRB é uma organização norte-americana que está responsável por avaliar os jogos e determinar com que idades estes devem ser jogados. No entanto, ao fazerem estas avaliações, eles cometem algumas gafes que acabam por revelar jogos antes do tempo. E desta vez, nesta semana, não foi diferente. Eles acabaram por revelar Quake Remastered e Disney Games Classic Collection antecipadamente à sua revelação, sendo que Quake Remastered já foi lançado, ou seja, no início da semana eles fizeram esta revelação sem querer e depois o estúdio acabou por lançar o jogo por surpresa e acabou por ser uma alta confusão porque, pelos vistos, o estúdio queria fazer uma surpresa. Bem, agora só falta confirmar que o Disney Classic Games Collection também vem para cá para fora. Lineage é uma série que já não via um lançamento principal há muitos anos. Estamos a falar que o Lineage 2 foi lançado nos anos 2000 e até agora não tinha sido lançado mais nenhum jogo da série, a não ser alguns spin-offs, como por exemplo aquele que foi lançado em mobile do Lineage 2. Agora foi anunciado Lineage W, que vai seguir as suas raízes do jogo original, ou seja, do primeiro jogo da série, sendo uma sequência direta desse jogo e não de Lineage 2. Ou seja, apesar do Lineage 2 ter feito bastante sucesso no Ocidente, não foi o suficiente para criar confiança à empresa, à NCSoft, a criar então um Lineage nessa base. Ou seja, o que eles acabaram por criar foi um Lineage 1, mas muito melhorado, com melhores gráficos, ou seja, em 3D e tudo, e seguindo alguns dos esquemas que também foram criados no Lineage 2, mas muito mais baseado, claro, no 1. E então foi então que a NCSoft fez a revelação esta semana e decidiu então anunciar que o jogo vai ser lançado este ano e que já existe uma pré-inscrição aberta para quem quiser participar nas betas fechadas do jogo. Este jogo vai ser lançado para todas as plataformas disponíveis, incluindo mobile. A Epic Games de vez em quando mete-se em algumas enrascadas. Estamos a falar que de vez em quando os jogadores ficam mesmo muito chateados com algumas atitudes da empresa. Estamos a falar que esta semana eles lançaram um modo temporário para Fortnite que seria o chamado de Imposters. Este modo Imposters basicamente relembra muito Among Us. Tanto relembra que tem muita terminologia que é utilizada no jogo que estamos a falar.
E isto desagradou tanto a jogadores como aos próprios game devs de Among Us, que vieram rebelar-se um pouco contra a Epic Games, falando que das duas uma, ou fizessem um collab com a empresa ou tentassem ser um pouco mais criativos e não utilizar terminologias. Ok, que o game mode pronto, pode ser muito parecido, mas ao menos que tentassem ser um pouco mais criativos com o seu modo temporário de jogo. A Nintendo vai lançar o seu novo modelo da Nintendo Switch OLED com o lançamento do jogo Metroid Dread. E nós conseguimos perceber com esta atitude que a Nintendo quer mesmo que o novo jogo da série seja mesmo muito bem sucedido, visto que a série às vezes consegue vender relativamente bem, mas nunca seguir o mesmo caminho que, por exemplo, Zelda ou até Mario, visto que é uma série tão aclamada quanto essas outras duas séries, no entanto nunca consegue atingir este auge. E é então que esta semana vê-se que a GameSpot revela os seus jogos em pré-reserva da Nintendo Switch mais vendidos. E estamos a falar que Metroid Dread é o jogo mais reservado na loja, acima de Pokémon Legends Arceus, Pokémon Brilliant Diamond ou Shining Pearl. O que é relativamente importante de se dizer que estes jogos são muito mais conhecidos, ou seja, estas séries são muito mais conhecidas, vendem muito mais que a série Metroid. E a ajudar a isso, a Nintendo ainda lançou esta semana um trailer enigmático que mostra que, com o lançamento de trailers que eles têm feitos, com as pré-reservas que estão a atingir, parece que a Nintendo pela primeira vez vai conseguir passar a malha dos 3 milhões de unidades vendidas para um Metroid, um jogo de Metroid. Esperemos que assim seja, porque muitos fãs de Metroid queriam mesmo que a série atingisse o auge que Zelda e Mario conseguem atingir nas plataformas da Nintendo. Por falar em Pokémon, tivemos direito esta semana a um Pokémon Direct onde foram reveladas algumas novidades para os seus jogos mobile e também foi revelado trailers para os dois jogos que vão ser lançados nos próximos tempos. Estamos a falar dos remakes de Pearl and Diamond, onde estes jogos tiveram um trailer bem mais cativante do que aquilo que foi revelado inicialmente e conseguiram revelar mais alguns modos, depois a mostrarem algum gameplay, e o pessoal claramente ficou muito mais agradado com os jogos a partir do momento em que fizeram algumas alterações, tanto a nível gráfico quanto àquilo que se viu a nível de gameplay. E depois foi revelado mais um pouco de gameplay de Pokémon Legends Arceus, que, vamos ser sinceros, é o jogo mais cativante da série Pokémon da atualidade. Apesar de ter sido lançado o Pokémon Snap ainda este ano e ter sido um bom jogo, vamos ser honestos, um Pokémon Open World é aquilo que nós já sonhamos desde crianças. E é isso que a série vai entregar. Vai ser um híbrido entre Pokémon clássico, Breath of the Wild e também Monster Hunter. Monster Hunter porque o objetivo principal do jogo é seguir uma história e, além de seguir essa história, é cumprir missões como é visto em Monster Hunter. Halo Infinite realmente vai ser lançado este ano, no entanto muita gente está de pé atrás porque acredita que o jogo de alguma forma vem inacabado cá para fora. E foi isto que foi confirmado esta semana. Através de uma live stream, um dos diretores acabou por revelar que o jogo não vai vir acabado, ou seja, vai vir sem dois modos muito conhecidos. Estamos a falar do modo Forge, que permite aos jogadores criar modos customizados, além de mapas customizados também, e outro modo é o modo de campanha co-op, onde, como é lógico, também este modo é muito conhecido e muita gente ficou desiludida por não poder jogar este modo no lançamento. Esta semana foi lançado um rumor em que Saints Row iria receber um jogo como reboot, ou seja, iria ser revelado na Gamescom um jogo que seria o reboot da série. E prontamente Jeff Keighley no Twitter lançou um vídeo com um muro com um grafite a dizer reboot. E este muro tinha um estilo artístico muito parecido com aquilo que nós vemos em Saints Row. Foi então que o estúdio prontamente veio brincar com este tweet. Quer dizer que este rumor era sem dúvida uma realidade e vamos ver então a revelação na próxima Gamescom. Numa semana extremamente calma para a Sony, foi revelado através de Jeff Grubb da VentureBeat que o jogo Wild, que foi lançado um trailer em 2014 como anúncio e nunca mais se viu nada do mesmo, que esse jogo está cancelado. Não se sabe há quantos anos já está cancelado, mas que está cancelado e que não existe qualquer tipo de desenvolvimento por parte do estúdio original.
O jogo estava a ser desenvolvido e direcionado por Michael Ancel, e para quem não sabe, Michael Ancel esteve responsável pelo desenvolvimento, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Beyond Good and Evil, e agora estava responsável por este jogo. No entanto, este jogo, depois de perder o seu diretor, ou seja, Michael Ancel, acabou por continuar a desenvolver sozinho. No entanto, a Sony, não agradada com esta situação, acabou por cancelar este jogo. Epic Games está numa batalha cerrada contra a Google e contra a Apple, por forma a ter mais margem de manobra, a lançar as suas apps e, de forma mais livre, monetizar as suas apps nos sistemas operativos destas duas empresas concorrentes. No entanto, não sabe muito bem se eles vão conseguir ganhar esta batalha, visto que isto aqui acaba por ter uma série de coisas que vão ter que acontecer para que a Epic consiga ganhar estes casos. Contra a Google, eles lançaram um documento em tribunal, há uns tempos atrás, a relatar que a Google, desagradada com esta situação, tentou se aproximar da Tencent para conseguir comprar ou as suas ações ou conseguir aliar-se a esta para conseguir tomar posse da Epic Games e fazer com que estes parem então este processo contra eles e contra a Apple. No entanto, eles acabaram por não fazer isso, não se sabe muito bem porquê, e o tribunal não aceitou este documento, visto que não havia realmente nenhum fator que os afetasse. Eles até podiam ter falado com a Tencent, mas isso não prova que eles realmente queriam se mover contra a Epic Games. Bem, maltinha, olha, mais uma semana, mais notícias, espero que vocês tenham gostado. Eu, o vosso host, Canowise, despeço-me aqui e para a semana, por favor, compareçam porque vamos ter mais notícias bombásticas, ou talvez não, e esperemos que o Thundermind, entretanto, queira aparecer nos vídeos de notícias. E pessoal, deixo os meus beijinhos, os meus abraços e até para a semana.